Olá, semioticistas. Bom, hoje nós vamos tratar das implicações da enunciação para a análise de textos, para a análise textual. Bom, essa concepção da enunciação, longe de ser somente especulativa, ela propõe para a análise textual alguns de seus instrumentos básicos. As grandes categorias de gênero, elas se diferenciam, se distinguem assim, conforme privilegiam, em seu modo de enunciação a debreagem e a embreagem. A embreagem ou a debreagem. O teatro, um bom exemplo do diálogo, ele é regido pelo discurso embreado, assim como o monólogo lírico da poesia, enquanto o romance, a maior parte dos gêneros narrativos, o conto, o relato, a novela, se classificam na maioria das obras como um discurso debreado. Então, em todos os casos, as estratégias de enunciação implicam um jogo com o dispositivo das encenações possíveis da fala. E é isso que justifica o emprego do conceito de narrador, definido pela relação enunciativa que esse centro do discurso estabelece com os enunciados narrativos, em substituição ao conceito de autor, que provoca uma confusão com a realidade extratextual. Então, assim, mesmo na autobiografia, discurso embreado por excelência, o eu, que se enuncia como ancoragem exclusiva do discurso, não constitui uma embreagem actancial integral, designando a pessoa efetiva. Ele é sempre um simulacro construído do escritor, que se define no interior do texto por suas relações com os outros atores aí instalados, pela genealogia, por exemplo. Assim também como as categorias espaciais, seu lugar de nascimento, e temporais, na sua época, que são também debreadas. O discurso, em sua realização romanesca e fictícia, e também em sua realização cotidiana e funcional, ele alterna constantemente as debreagens e as embreagens, variando seus registros e seus modos de sucessão. Ou seja, o enunciador instala, por exemplo, uma personagem que ele coloca num universo, ao mesmo tempo espacial, temporal e actorial, essa debreagem, e ele a faz falar, que seria uma embreagem interna, e logo introduz em seu discurso outras personagens, que é a debreagem de segundo grau, que por sua vez podem tomar a palavra, que seria a embreagem de segundo grau, etc. Então nós percebemos então a arquitetura enunciativa do discurso que se põe em ação. Então está claro, por exemplo, que a atividade analítica de segmentação de um texto, que só faz explicitar a atividade natural do leitor, apoia-se nessas operações que regem as mudanças de isotopia. Quando comandam isotopias figurativas, elas permitem distinguir as clássicas unidades do discurso. A narração, ela se fundamenta em debreagens ou embreagens actanciais. A descrição, em debreagens espaciais e temporais. O monólogo, em uma embreagem actancial. O diálogo, em um jogo alternado de embreagens e debreagens pessoais, enfim, etc. E quando comandam isotopias abstratas, essas operações elas instauram as operações cognitivas que segmentam, por exemplo, o desenvolvimento do percurso argumentativo.
é o que nós podemos constatar, por exemplo, lendo nós vamos ler um pequeno fragmento do Sermão sobre a Morte, de Bossuet. Diz assim: a natureza de um composto só se define claramente com a separação de suas partes. Como elas se alteram mutuamente na mistura, é preciso separá-las para bem conhecê-las. Com efeito, a associação da alma e do corpo faz com que o corpo nos pareça algo mais do que ele é, e a alma algo menos. Mas, quando vindo a se separarem, o corpo retorna à terra e a alma se encontra em condição de retornar ao céu, de onde ela foi tirada. Vemos um e outra em sua pureza. Assim, só temos que considerar o que a morte nos tira e o que ela deixa em sua inteireza. Qual parte de nosso ser desaparece sob seus golpes e qual outra se conserva nessa ruína? Teremos então compreendido o que o homem é, de maneira que eu não temo assegurar que é no seio da morte de suas sombras espessas que sai uma luz imortal para iluminar nossos espíritos sobre o estado de nossa natureza. Bom, essa passagem, a passagem da analogia inicial para a discussão sobre a separação entre a alma e o corpo, ela se efetua por uma debreagem cognitiva. Com efeito, que introduz a isotopia do discurso explicativo, ou seja, uma sucessão de operações lógico-temporais, articulando uma cadeia de causas e consequências, isola, em seguida, por uma série de dissociações enunciativas, que são outras tantas mini-debreagens cognitivas, isola os segmentos de discurso. Quando, assim, então, de maneira que, etc. Ou seja, o conjunto é enquadrado por uma série de operações que incidem agora sobre a categoria da pessoa. A primeira debreagem actancial, discurso objetivo em ele, de cunho científico. Essa primeira debreagem actancial, progressivamente, ela vai cedendo lugar a uma embreagem actancial parcial, coletivo do nós, antes de surgir uma embreagem pessoal que marca o empenho do sujeito eu, que assume seu discurso, quando ele diz, eu não temo assegurar. Então, a eficácia persuasiva do discurso se baseia, pois, sobretudo, como sugere esse esboço de análise, na estruturação das operações enunciativas que subentendem os percursos argumentativos. Observações do mesmo tipo poderiam ser estendidas às formas e aos gêneros da escritura e permitiriam reconhecer-lhes algumas especificidades formais. Nós podemos pensar, por exemplo, na escritura dita realista. Um de seus traços consiste em mostrar, articular e hierarquizar a sucessão das operações, que, ao mesmo tempo, isolam e associam estreitamente às chamadas unidades do discurso. Assim, uma descrição precederá uma narração, que precederá um diálogo. E a relação entre essas unidades não é mera sucessão. De fato, o diálogo se apoia sobre uma dessas unidades. A narração, que, fornecendo-lhe seus recursos semânticos, constitui seu referente interno. Esse dispositivo garante a coesão do conjunto e engendra essa forma de credibilidade particular para o leitor, que se chama ilusão referencial. A escritura do Nouveau Roman, em contrapartida, ela se caracteriza pelo desmoronamento dessa arquitetura enunciativa. Ela dará ao leitor, cuja competência é guiada pela poética realista da escritura, ela dará ao leitor a impressão de um universo embaralhado, já em razão do desaparecimento desses
procedimentos de referencialização interna. O contraste se baseia, em parte, na gestão das operações enunciativas.